Boa tarde, bem-vindos a esta nona edição dos Prêmios Fundação Mafre para a Inovação Social. Meu nome é Karina Verdu e é uma honra acompanhá-los neste evento com talento, com a criatividade, com o compromisso daqueles que transformam nosso ambiente. Hoje à tarde vamos conhecer projetos extraordinários que melhoram o dia a dia das pessoas, porque quando a inovação busca o bem comum, a capacidade de transformação é fantástica. A Fundação Mafre quer agradecer de coração aos 4 finalistas por mostrar que um futuro mais humano, mais justo e mais sustentável é possível. E também obrigado ao júri por seu trabalho na hora de selecionar esses finalistas. Um aplauso para todos eles. Bom, desde que em fevereiro o júri selecionou os 4 finalistas, eles tiveram o apoio do nosso parceiro Yale University e já faz parte da Rede Inova, uma comunidade de empreendedores que compartilham conhecimentos e também a vontade de mudar o mundo. Nesta edição foram apresentados mais de 400 iniciativas e hoje estão aqui as 4 que mostraram ser mais sólidas e que têm um maior impacto real. Antes de ouvir aos protagonistas desses projetos, quero convidar ao palco a diretora-geral da Fundação Mafre, Elvira Vega. Quando quieras, Elvira. Boa tarde, autoridades, membros do jurado, do júri, representantes do ecossistema social, amigos e amigas. É um prazer para mim dar as boas-vindas a esta gala da nona edição dos Prêmios de Inovação Social da Fundação Mafre. 9 anos promovendo talentos, acompanhando ideias e, acima de tudo, promovendo soluções que têm um propósito muito claro: melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Tem uma história muito conhecida na antropologia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Há milhares de anos, em um sítio arqueológico, foi encontrado um fêmur humano de uma pessoa que tinha vivido há milhares de anos. Este fêmur havia sido fraturado e a ferida tinha se cicatrizado. Uma lesão desse tipo é praticamente uma sentença de morte, porque se você não consegue andar, não consegue fugir, nem se alimentar, então é difícil conseguir sobreviver. Mas este fêmur curado conta uma história um pouco diferente. Mostra que em algum momento alguém parou, alguém cuidou, alguém alimentou e apoiou essa pessoa até que ela se recuperasse totalmente. Esse gesto aparentemente simples é provavelmente uma das primeiras evidências do que nos torna humanos, a solidariedade. E também a origem do que hoje nós chamamos impacto social. Milhares de anos depois, continuamos construindo com base nesse mesmo princípio, com mais ferramentas, tecnologias, conhecimento, com mais inovação. E quando colocamos a inovação a serviço das pessoas, aplicando novas ideias ou novos projetos e que apresentam soluções para problemas reais da sociedade, isso é inovação social. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje aqui. Nessa nona edição, recebemos 469 iniciativas provenientes de todo o mundo, 469 maneiras de encarar a realidade e de querer transformá-la. Hoje temos 4 finalistas, mas não queremos apenas reconhecê-los como finalistas, mas como verdadeiros agentes de transformação. Vamos ver cada um desses projetos. Livox, do Brasil, que utiliza a inteligência artificial para dar voz a pessoas com deficiência que não conseguem se comunicar de forma convencional.
dupla do México, que coloca a tecnologia a serviço da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. Mind Muscle, dos Estados Unidos, que utiliza a neurotecnologia para melhorar a atenção, o atendimento e o bem-estar de crianças com TDAH e autismo. E a Iteroscope, da Espanha, que democratiza o diagnóstico cardiovascular através da inteligência artificial aplicada à análise da retina. Parabéns aos 4. Cada um de vocês representa uma forma muito especial de transformar vidas. Também gostaria de agradecer aos membros do júri, porque sabemos que a tarefa de vocês não foi nada fácil quando avaliamos projetos de tanto nível. Isso exige rigor, comprometimento e, claro, grande responsabilidade. Obrigada pelo tempo, dedicação e discernimento de vocês. Só gostaria agora de informar que em uma hora vamos conhecer quem é o vencedor. Mas agora nós sabemos que o talento e o impacto social já estão aqui. Muito obrigada e espero que vocês gostem desta comemoração. Muito obrigada, Silvia, por essa história tão inspiradora do Fêmur. Vou resumir brevemente a dinâmica que nós, para apoiar iniciativas que melhorem a qualidade de vida e o bem-estar em 4 regiões: Brasil, no resto da América Latina, Europa e Estados Unidos. Vamos nos concentrar em áreas específicas: bem-estar, inclusão social e transformações demográficas. O júri escolheu os candidatos que hoje estão aqui em Madrid. O ganhador absoluto receberá um prêmio de 100 mil euros e os outros 10 mil euros cada um deles. E todos eles vão fazer parte da rede Inova. Mas antes de ouvir a apresentação de cada um dos protagonistas, vamos receber um grande representante, Antônio Espinosa de los Monteiros, cofundador de Liux e de Awara. El escenario es tuyo. Gracias. Qué guay este sitio. Bom, eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar a Fundação Mafre, porque estes são os prêmios que faz 10 anos, quando eu comecei com a Awara, eu gostaria de ter encontrado este prêmio. E não é para puxar o saco, é que como empreendedor, quando você está começando, quando eu comecei a estudar arquitetura, eu não sabia nada do que era uma empresa, nem de empreender. E quando eu comecei com Paulo, meu primeiro sócio, nós não sabíamos nada. E pensamos, como é que a gente começa, como é que a gente faz? E muitas vezes você via programas de aceleração de empresas de impacto social. Isso ainda estava começando, essa coisa do impacto social. E tinha a sensação de que existiam prêmios públicos, mais para dizer que apoiava o empreendedor do que apoiar exatamente, né? Tinha aí toda a mídia e tudo, mas o prêmio era de 1.000 euros ou 1.000 euros em crédito de alguma coisa. E é impressionante aqui, eu estava conversando com alguns dos finalistas e eles falam do programa que eles fizeram com a eSchool. E o prêmio em dinheiro é incrível, porque para um empreendedor, quando está lançando um projeto, com todas as dificuldades que tem, porque existe um risco que eles assumem pessoalmente para lançar um projeto deste tipo, esse tipo de prêmios mudam a história de um projeto. Então, parabéns à Fundação Mafre por tudo isso. Eu gostaria de contar um pouco da minha história. Eu tive a sorte de ser um total inconsciente quando eu estava na faculdade. Eu viajei a vários países do mundo, eu estive no Peru, no Camboja, ia no verão, no Natal, ia embora, buscava assim os lugares mais estranhos para fazer alguma coisa diferente, descobrir o mundo, tentar ajudar. E uma das coisas que é comum em todos os empreendedores sociais é que você não empreende porque encontrou uma oportunidade no mercado, ou que você pense,
Não, aqui tem alguma coisa. Normalmente o que você encontra é um problema e você quer resolver este problema. Tem uma coisa que lhe compromete, que lhe cria um impacto e eu penso, não posso continuar assim. Então penso que é alguma coisa mais. ah, a Wara começou porque tive a sorte de viajar para esses lugares e vi que a falta de água potável é a maior pobreza que existe no mundo. Tem lugares no século XXI que as pessoas ainda vivem sem água potável e o impacto que isso tem na vida é determinante, porque se você levanta de manhã em casa e não tem água potável acessível, a primeira coisa que você tem que fazer, mais importante nesse dia, é encontrar água, porque é básica para beber, para higiene, para cozinhar. E quando você percebe que existem milhares e milhões de pessoas no mundo que ainda vivem com esta realidade, eu com Pablo, com Luiz, meus sócios, resolvemos que nós tínhamos que fazer alguma coisa. Fundamos a Wara, que é uma empresa social, nós vendemos nossa marca de água, que eu diria que um projeto de I+D naquele momento. Eram jovens universitários que não sabiam nada do mundo e queríamos fazer a garrafa mais sustentável do mundo, mais ecológica. Desenvolvemos a primeira garrafa de plástico reciclável da Europa. E isso investia todos os lucros em projetos de acesso à água potável em países em vias de desenvolvimento. Depois de alguns anos de PID, começamos fornecedores, ligávamos aí buscando, porque éramos jovens, dizendo queremos mudar o mundo com algumas garrafas de plástico reciclável. Não, eu sou Antônio, meu colega Pablo, nós somos colegas na escola. E quantas garrafas vocês venderam no ano passado? Não sei quem é o investidor que vocês têm com vocês de apoio. Não, a gente ainda não vendeu nada ainda, mas temos certeza que vamos vender e tal. Então, o começo sempre é difícil. Lançamos a marca em 2016, que pensamos que iam roubar, né? Porque os empreendedores sociais são muito naivos, ingênuos. E é uma garrafa de água, como qualquer outra, mas essa tem um impacto incrível. E é a garrafa mais ecológica do mundo. E colocamos no mercado, não vencia, ninguém conhecia a marca, ninguém confiava em nós. E levamos anos aí batendo nas portas e nos bares, com pessoas que não nos conheciam, não sabiam nada da gente, e nós tínhamos que contar uma história que eles não entendiam. Então, são difíceis. É difícil o começo desses projetos, mas os empreendedores sociais, o que nós temos é uma grande força, porque nós temos um propósito que é transcendental. Eu não teria empreendido se fosse uma coisa que eu não acreditasse. Agora tem a Waralix, que às vezes para um dia difícil com os sócios e pensamos assim, será que vale a pena isso? A gente vai continuar ainda? E você vai dormir, no dia seguinte você está já descansou e aí você já sabe por que você está fazendo isso. Essa persistência é uma energia que move os empreendedores que têm um propósito. O caminho continua sendo difícil, mas a energia é especial. Em Awara, nós estivemos a ponto de fechar muitas vezes, a pandemia quase acaba conosco, mas hoje nós conseguimos estabelecer a marca, diversificá-la, temos várias linhas de produtos, vendemos sucos, conseguimos envolver a Estrela Galícia, uma marca de cerveja, que participasse de uma empresa sem fins lucrativos, uma coisa estranha, mas um senhor, Antônio Inácio Ribeira, que é da Estrela Galícia. E eu digo isso porque nas empresas, nas grandes empresas, isso não se trata só de ser um empreendedor e lutar sozinho. Não é? Em grandes empresas, as pessoas com visão, com idealismo, com força, elas também se envolvem. Nós estreamos com a Estrela Galícia e montamos muitos produtos.
E estamos fazendo um caso de estudo com IES School. E então, que a UARA que tivesse o apoio de Estrela Galícia, sendo a UARA uma empresa sem fins lucrativos. Estamos com projetos em 28 países e está levando água potável para muitas pessoas. Isso faz um doido como eu, os doidos que eram aí colegas na escola, depois chegou o Luiz, outro colega. Somos básicos, na verdade, mas o propósito nos torna capazes de coisas que pensávamos que eram impossíveis. E nessa trajetória nós tivemos a sorte de viajar muito, estar em contato com as comunidades para as quais nós trabalhamos. Trabalhamos em 28 países, muitos países africanos, da América Central, da Ásia, e trabalhamos nos lugares mais pobres do planeta, onde as pessoas sequer têm acesso à água potável. E aí você percebe o mundo real em que você vive, porque às vezes sair da sua bolha, do seu quadradinho, do seu conforto, isso lhe dá a perspectiva. E eu gosto de colocar números nas coisas, além da minha sensação, o que é que nós realmente, onde é que nós estamos realmente. Eu vou contar aqui alguns dados que eu tenho. Em toda a colonização da América, além dos europeus, entre os séculos XVI e XIX, houve 11 milhões de escravos que foram transportados da África até as Américas. 11 milhões entre esses 4 ciclos. Hoje existem 50 milhões de escravos no mundo, em 2026. Hoje ainda existem 700 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Essa é a pobreza material maior, é a principal causa de mortalidade infantil e de pessoas. A pessoa tem uma diarreia porque bebeu água contaminada. Existem 800 milhões de pessoas que estão abaixo da pobreza extrema. Pessoas que não têm eletricidade, pessoas que não têm um banheiro em casa e pessoas que vivem com menos de 3 euros ao dia. Este é o mundo que existe, é realidade. Nós estamos aqui numa parte do mundo, mas isso também está no nosso mundo. E quando vemos esses números e você assume um posicionamento, você percebe que nós que estamos aqui nessa parte do mundo fazemos parte do 1% que mais sorte tem no mundo. Cada um tem seus problemas em casa, doenças. É uma realidade, existe. Mas o ponto de partida macro é que nós, na verdade, fazemos parte do 1% privilegiado do mundo. E eu gostei da metáfora que você fez antes, que você contou aqui com o fêmur, porque nós estamos no melhor momento da história para nascer. Se nós pensamos nos números e pensamos na história da humanidade, fazemos parte do 0,01% mais sortudo da história. Então, isso muda a perspectiva. Às vezes a gente pensa que o mundo é um lugar hostil, às vezes, inclusive, ficamos doidos aí e nos fazemos de vítimas. Pensamos que não podemos fazer nada, porque tudo é difícil, tudo é complicado, o que é que eu vou fazer? Mas eu sou só um simples portal, mas é que nós somos o 0,01% mais pessoas com mais sorte do mundo, os mais privilegiados. Então, o que nós temos é a grande oportunidade de fazer alguma coisa. Nós recebemos a grande oportunidade que é receber a vida. Então, podemos fazer coisas que valem a pena. E qualquer doido. Durante a pandemia, parecia que quase tivemos que fechar a UARA, porque 90% das nossas vendas vão para os hotéis e restaurantes, e como todos esses estabelecimentos fecharam, pensamos em fechar a empresa e tínhamos um projeto que era o funeral da UARA, porque se nós fechássemos íamos fazer isso com toda pompa e circunstância, mas superamos este momento e depois pensei, o que é que eu vou fazer da minha vida?
E o que é que eu vou fazer depois disso? Eu vou fechar a empresa que é como o meu filho, onde eu coloquei, investi toda a minha vida profissional e o esforço, fiz muito esforço investido nisso. Então, o que é que eu vou fazer? E depois eu vi que eu só sabia empreender, eu não servia para eu trabalhar em outras coisas. Então eu disse, pois eu tenho que continuar empreendendo. Eu sou um empreendedor nato. Então montamos a segunda empresa, que chama Liux, que é uma empresa tecnológica, trabalhamos com mobilidade. E eu gosto muito de trabalhar ou construir visões através de frases assim loucas, como a garrafa mais sustentável do mundo, agora seria o carro mais sustentável do mundo. Então encontrei um sócio atual, Davi, que é uma pessoa que vive em Alicante, aqui na Espanha, e 5 anos depois nós conseguimos desenvolver uma tecnologia para fabricar carros, substituindo 70% do metal do carro por um composite que está feito com um material natural, vegetal. É um carro muito leve, desenvolvemos nosso powertrain, montamos uma fábrica e estamos a ponto de lançar no mercado um carro elétrico espanhol. É tudo uma loucura, mas as coisas acontecem aqui, o doido aqui, o desorientado da vida e que conseguiu fazer isso. E porque estamos entre estes 0,01%, então podemos fazer coisas. E eu conto isso para que vocês pensem e sonhem grande. Não, grande eu não me refiro à escala, vou fazer uma coisa super, assim, com KPIs enormes, com alto faturamento, não. Grande no sentido de que seja uma coisa que vale a pena. Se você trabalhar 8 horas por dia, que na verdade são 10, 12, 14, mas mais ou menos as horas da vida que você vai trabalhar são 75 mil, 80 mil mais ou menos, horas trabalhando. Só tem uma coisa que você vai dedicar mais tempo na sua vida do que trabalhar, que é dormir. E você não sabe o que está acontecendo, né? Não está dormindo? Então, a atividade consciente a qual você vai dedicar mais tempo é o trabalho. Não só as horas que você está descansado, de segunda a sexta, depois no final de semana para descansar um pouco, todos os meses do ano, depois agosto, verão europeu, você descansa. O melhor tempo da sua vida, os melhores anos da sua vida, você dedica ao trabalho. Portanto, se você trabalha só para ganhar dinheiro, para poder descansar e usar esse dinheiro quando você se aposentar ou no final de semana, você está jogando fora a maior parte da sua vida para aproveitar só um pedacinho da sua vida. E isso é o que a maior parte da humanidade tem feito durante a humanidade, porque não podiam fazer outra coisa. As pessoas não podiam escolher onde trabalhar, não podiam pensar se estudar uma coisa ou outra, se torna empreendedor ou não. Meu pai era carpinteiro, eu vou ser carpinteiro, meu pai trabalha no campo, minha mãe, ou seja, não tínhamos opções. Mas nós sim temos opções e nossa qualidade de vida é bem diferente. Então é imperativo, urgente, que essas 75 mil horas, 80 mil, 90 mil, que as dediquemos a trabalhar em alguma coisa que vale a pena. O trabalho não pode ser só um meio, tem que ter sentido. Tem que fazer sentido o que você faz. E por isso, entre outras coisas, é que eu quero dar parabéns à Fundação Mafre pelo que está fazendo e parabéns aos finalistas por fazer o que vocês estão fazendo. Muita sorte. Obrigado. Obrigada, Antônio, por compartilhar suas reflexões. Elas tocaram não apenas nossos 4 finalistas, mas também todas as pessoas aqui hoje. Chegou o momento da verdade. Vamos ouvir agora os nossos 4 finalistas. Vamos para o Brasil, para começar com o Livox, que é uma plataforma inclusiva de comunicação e aprendizagem que usa a
a inteligência artificial para apoiar pessoas com deficiência que não podem falar ou depender de interfaces tradicionais. Mas não vou ser eu quem vai explicar isso, mas o seu CEO fundador. Um forte aplauso para Carlos Pereira. Buenas tardes. I would like... Eu gostaria de começar pedindo para vocês imaginarem as pessoas que vocês mais amam no mundo. Agora imagine que essa pessoa tem sentimentos, escolhas, sonhos e um ótimo senso de humor, mas ela não consegue falar com facilidade, nem escrever com facilidade, não consegue mostrar ao mundo o que ela realmente sabe. Para milhões de famílias no mundo e para a minha família, isso não é apenas um exercício de imaginação. Eu sou Carlos Pereira, eu sou CEO e fundador de Livox. Há 18 anos, nasceu a minha filha Clara. E houve um erro médico durante o parto. E desde então, defender as pessoas com deficiência realmente virou uma prioridade para mim. Livox tem 3 componentes. O primeiro é Livox App, que é um software que deixa que as pessoas com deficiência possam se comunicar para consumir qualquer tipo de conteúdo, certo? Então usa algoritmo para deficiências visuais ou também de corpo, qualquer tipo de deficiência, e então as pessoas podem ter acesso a qualquer tipo de conteúdo. A segunda parte de Livox é Livox Oro. Os profissionais podem, então, trabalhar com pessoas com deficiências em 5 categorias diferentes. E o terceiro componente é Livox Store. Quando eu criei a Livox pela primeira vez, era simplesmente para comunicação alternativa, para que as pessoas como a minha filha pudessem falar. Mas, então, a gente começou a criar muitíssimo conteúdo e queríamos enfatizar esse conteúdo para que outras famílias também pudessem baixá-lo. E é por isso que criamos a Livox Store. E até agora os nossos usuários criaram mais do que 10 mil peças de conteúdo. E agora qualquer pessoa com deficiência pode baixar esse conteúdo e fazer muito mais do que apenas se comunicar. Há mais do que 1 bilhão das pessoas com deficiências no planeta. O grupo com o maior risco de exclusão social. E estamos trabalhando com mais do que 65 mil pessoas com deficiências em 11 países. Estamos tendo um impacto massivo em como se percebem as pessoas com deficiência. E hoje em dia, eu falo com orgulho que a minha filha Clara está aqui conosco. É uma menina, uma mulher, aliás, de 18 anos, linda, muito inteligente, está mudando as coisas. Então eu gostaria de agradecer a Madri, particularmente a Fundação MAPFRE, por nos dar as boas-vindas. Estamos muito agradecidos e esperemos melhorar as vidas de milhares de famílias espanholas. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Hoje, milhares de pessoas que não podem falar têm voz. Vamos então para o segundo finalista, que chega desde o México. Vamos falar de Dupla, que quer reduzir a mortalidade por câncer por meio da prevenção e diagnóstico. Não tenta substituir médicos, nem oferecer diagnósticos automáticos, só acompanhar a pessoa em todo o processo, desde o momento em que aparecem as dúvidas. Ele foi o cofundador e CEO de Dupla, agora ele sobe ao palco para nos contar em que consiste a grande iniciativa. Forte aplauso para ele. Boa tarde, obrigado pelo convite. No dia em que meus pais conheceram os meus sogros, isso mudou minha vida. O meu sogro, durante a reunião, chamou meu pai, que era médico internista. Então, ele fez uma pergunta. Ele vinha sentindo um mal-estar há meses que não conseguia resolver. Meu pai ouviu, então ele fez algumas perguntas para ele e indicou que eles fizessem um exame. Na seguinte semana, recebemos os resultados e tinha um diagnóstico de câncer bastante avançado. Ele ficaria conosco 2 meses mais. Isso marcou a gente muito fortemente. O que teria acontecido se o meu sogro tivesse tido esses 10 minutos com meu pai, só que 6 meses antes?
a história teria sido completamente diferente. O câncer, diagnosticado a tempo, é completamente curável, na grande maioria dos casos. Por exemplo, um tumor de câncer, um câncer de mama e de próstata são curados em 99% dos casos no início, apenas 30% em estágio avançado. No México, 7 em cada 10 diagnósticos ocorrem já em estágio tardio, por falta de acesso à informação. Na Espanha, o câncer coloretal é diagnosticado na metade das vezes, realmente, tardiamente. Segundo a OMS, na América Latina e na Espanha, cada ano mais do que 350 mil pessoas morrem por causa de 5 tipos de tumores que têm exames de rastreamento, por falta de prevenção, incerteza e por estarem perdidas. É por isso que fundamos a Dupla, para que ninguém chegue tarde. Como funciona? Começa com um teste online, que em menos de 3 minutos fornece um resultado que explica quais são os seus riscos. Aí o nosso algoritmo gera um plano de prevenção personalizado, com o objetivo de controlar ou reduzir o risco, em um canal que se chama OncoChat. E aí uma equipe de especialistas por WhatsApp faz seguimento, faz rastreamento, graças a uma equipe ou time de prevenção que usam a IA para então orientar milhares de pessoas. Eles falam aonde eles precisam ir, quando, o que esse resultado significa. A equipe trabalha com tudo isso. Então, se há sintomas, em OncoChat há um grupo de médicos que orienta e faz assistência passo a passo. Então, se o meu sogro tivesse tido isso, ele teria sabido o que fazer, ele teria sido acompanhado, ele não teria chegado tarde. No México, uma mulher com câncer de mama leva 7 meses para chegar ao diagnóstico. A Dupla faz isso em 2 semanas. Então, quando ocorre o diagnóstico, a gente então faz o contato entre o paciente e os oncólogos para que eles entendam as suas opções, para que a pessoa saiba o que fazer nessa circunstância, para a pessoa não ficar perdida no sistema de saúde, para ela não chegar tarde demais. O outro grande desafio que trabalhamos é como alcançar milhões de famílias, e percebemos algo. As instituições que já fazem parte do dia a dia das pessoas, seguradoras, plataformas de pagamento, podem ser uma ponte mais rápida para quem nunca teve acesso à prevenção. Fazer parceria com elas não é questão de distribuição, é transformar a infraestrutura delas em uma infraestrutura de saúde. A inovação da Dupla é tornar possível que aqueles 10 minutos que foram necessários para diagnosticar meu sogro possam chegar muito antes para todo mundo. Nós criamos a Dupla para acompanhar todas as pessoas, em qualquer lugar. Dupla para que ninguém se perca diante do câncer. Obrigado. Muchísimas gracias, Luis, por este... Obrigada, Luiz, por este modelo. Parabéns por este modelo de saúde inovador e diferenciado. Continuamos, então, com o terceiro finalista. Vamos viajar para os Estados Unidos. É aí que aparece Mind Muscle, um projeto de neurotecnologia pediátrica que melhora o bem-estar de crianças com TDAH, autismo e dificuldades relacionadas à atenção. O CEO fundador, Vitaly Karpeichik, vai subir agora ao palco para nos explicar o projeto. Salva de palmas para ele. Há alguns meses, trabalhamos com uma menininha de 3 anos. Ela não podia falar o que ela estava sentindo para os pais, que havia algo errado. Depois de vários anos, os pais começaram a ver mudanças. Ela começou a ficar mais conectada e pela primeira vez na sua vida, ela disse as primeiras palavras dela. E para os pais, esse momento foi tudo. Eu sou Vitaly, eu sou CEO de Mind Muscle, uma plataforma para crianças com TDAH ou com autismo. Essa história também é muito pessoal para mim, já que eu tive essa dificuldade, eu só comecei a falar com 5 anos de idade. Essa experiência é o meu porquê, é por isso que eu construí Mind Muscle. É um problema enorme agora mesmo.
Mais do que metade de meio milhão de crianças na Espanha têm esses sintomas. Há muitos nos Estados Unidos. E 170 milhões ao redor do mundo. É uma comorbilidade. Muitas crianças com autismo têm transtorno de déficit de atenção e vice-versa. O que estamos construindo? Nós lemos os sinais cerebrais e, graças a isso, então, providenciamos tratamento. Realmente, damos diagnóstico, certo? Porque para estar sadios podemos ir à academia, mas precisamos de mind muscle para a saúde do cérebro. Então, qualquer pessoa pode comprar o dispositivo, conectá-lo à plataforma e começar a melhorar as condições das crianças. Temos uma plataforma de telemedicina, um dispositivo e também conteúdo personalizado. Não pedimos às crianças ou não dissemos a elas o que brincar realmente. Nós personalizamos o conteúdo graças ao seu feedback. É muito importante. Desde o começo, ajudamos centenas de crianças a conseguir equilíbrio e concentração. Eu agradeço profundamente esse dispositivo por nos dar essa oportunidade. Queremos dar a oportunidade para o futuro, para a vida futura melhor a essas milhões de crianças com transtorno de atenção e com autismo, porque cada criança merece uma chance de ser ouvido. Muito obrigada. Gracias a ti, Vitali. Enhorabuena por este... Parabéns, Vitali, pelo projeto que vai ajudar milhares de famílias e criar oportunidades para muitas crianças. Agora vamos conhecer o último finalista e para isso vamos ficar aqui na Espanha. A Atheroscope democratiza o rastreamento cardiovascular por meio de tecnologia de inteligência artificial que analisa imagens da retina para detectar aterosclerose subclínica em ambientes de atenção primária. Convidamos então o Jesus Prada, CEO e fundador da Horus ML, empresa desenvolvedora do Alteroscope. Por favor, suba ao palco para compartilhar o seu projeto. Salva de palmas. Os voy a pedir que, por favor... Peço, por favor, que levantem a mão se vocês têm entre 35 e 55 anos. Muita gente, né? Agora, levantem a mão aqueles que tiverem algum familiar ou pessoa próxima que sofreu eventos cardiovasculares. Se vocês levantaram a mão, como eu, ou querem evitar que mais pessoas no futuro tenham que levantar a mão diante dessa pergunta, o que eu vou falar é do seu interesse, porque eu vou explicar como evitar infartos e derrames, analisando os olhos. Já que essa primeira causa de morte no mundo e a aterosclerose é a sua condição principal. Vocês podem falar ou podem pensar que os pacientes com arteriosclerose estão monitorizados bem pelo sistema de saúde, mas não é o caso. A gente viu que, por exemplo, aqueles que têm entre 35 e 55 anos, temos 35% com a arteriosclerose não diagnosticada. Portanto, estamos em risco e não sabemos. Mas não se preocupem, não é só notícia ruim. A boa notícia é que a aterosclerose é uma patologia que, quando ela é tratada cedo, é até reversível e pode ser controlada. Então, só precisamos de uma coisa: minimizar o máximo possível o número de pacientes com aterosclerose que são detectados tarde demais. Esse é o objetivo de Atheroscope, a nossa solução baseada na inteligência artificial que permite a detecção de aterosclerose com base na retinografia. As retinografias são imagens do fundo do olho, um tipo de teste médico já disponível no atendimento primário. A ciência também demonstrou que nessas imagens podemos observar padrões da microvasculatura indicando a presença de aterosclerose. Porém, há um problema que está provocando que a gente não possa aproveitar esse conhecimento hoje em dia. Os médicos de atendimento básico não têm o conhecimento para avaliar esses padrões na retina. É aí que entra a Atheroscope, que proporciona modelos de IA que em menos do que 10 segundos avalia as imagens para
devolver a porcentagem de risco personalizado por paciente. E com isso, então, podemos passar de 35% não diagnosticado a apenas 3%. Somente neste auditório, mais do que 100 pessoas já estariam controladas bem medicalmente. Pessoalmente, eu tenho pessoas na minha família que sofreram de doença cardiovascular. Outros nossos cofundadores médicos observaram no dia a dia as consequências disso. É por isso que estamos completamente involucrados nesse projeto, já que acreditamos que com a heteroscopa, a gente, então, pode diagnosticar a aterosclerose antes de ser tarde demais, para que as pessoas não levantem tanto a mão na sala. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Jesús. Obrigada, Jesus. Sem dúvida, ferramentas como a heteroscópio vai facilitar muito o trabalho dos profissionais de saúde e isso nos dá muita tranquilidade a todos. Chegamos ao grande momento, vamos conhecer o vencedor. Obviamente, já consideramos vencedores os 4 finalistas por chegarem até aqui, então um aplauso para todos eles. Como finalistas, todos já receberam aulas de mentoring e coaching da EA University, nossa parceria acadêmica. Esses projetos também foram apresentados em fóruns sociais, na mídia, e nossos protagonistas já fazem parte da Rede Inova da Fundação Mafre, uma comunidade onde a inovação e a criatividade se multiplicam, incluindo finalistas e vencedores de edições anteriores, e eu tenho certeza que aqui vão surgir grandes sinergias. E para este grande momento, eu gostaria de chamar os 4 finalistas ao palco, por favor. Aplausos. Y ahora invito a subir. E agora eu gostaria de convidar ao palco para a entrega dos prêmios Antônio Huertas, presidente da Fundação Mafre, Helena de Borbón, Alvira Vega, diretora-geral da Fundação Mafre, e Isabela del Alcázar, diretora do Escritório de Propósito e Sustentabilidade da EA University. Bom, já estão aqui me entregando o envelope com o nome do vencedor. Chegou o momento que todos nós estávamos esperando. Se vocês puderem ficar aqui um pouco mais no centro do palco. Bom, vamos revelar quem é o vencedor. O projeto vencedor desta 9ª edição do Prêmio Fundação Mafre para a Inovação Social é a Heteroscope. Enhorabuena al ganador de esta. Parabéns ao vencedor dessa 9ª edição do Prêmio Fundação Mafre para a Inovação Social. Parabéns também aos finalistas, porque chegar até aqui já é um prêmio. E a seguir entregaremos os troféus que mostram essa condição de finalistas de todos vocês. A senhora Helena Borbón vai entregar o troféu de finalista Livox. Senhora Elvira Vega, diretora-geral da Fundação Mafre, entrega o troféu do finalista Dupla.
E, por último, Isabela de Alcázar, diretora de Propósito e Sustentabilidade do IE, entrega o troféu ao finalista de Mind Muscle. Enhorabuena a los cuatro, muchísimas gracias. Parabéns a todos. Fiquem aqui para fazer uma foto de todos. Un aplauso, por favor, para todos ellos. A continuación les voy a pedir a todos que vuelvan. Agora eu vou pedir a todos que voltem aos seus lugares, exceto o presidente da Fundação MAFRE, que vai dirigir algumas palavras de encerramento deste ato. Bueno, estamos llegando al final de... Bom, estamos chegando ao final deste evento maravilhoso, 9ª edição, auditório totalmente cheio, neste concurso já consolidado, prêmio para a inovação social da Fundação MAFRE. 9 edições que confirmam o que, como vimos no início, a trajetória, o excelente acompanhamento que a Fundação MAFRE dá a muitos projetos, que com o nosso parceiro, que estamos fazendo isso em todo o mundo, incluindo diferentes sedes na Espanha, no Brasil, no México, nos Estados Unidos, para englobar tanto a Europa como todo o continente americano. É fantástico. Este ano, 469 propostas foram apresentadas e apenas 4 projetos de 4 países, Espanha, México, Brasil, Estados Unidos, foram as iniciativas que chegaram a esta final. Todos vocês são vencedores, porque, como na série da televisão, infelizmente só pode ser um ganhador, um vencedor, mas parabéns a todos. Eu que não participei, obviamente, nenhuma das decisões, eu soube agora quem seria o vencedor e conheci o projeto de todos vocês e fiquei realmente admirado com a capacidade de inovação e de pesquisa e mostra, como constatamos a cada edição, o enorme compromisso que vocês têm, porque vocês, através da experiência de vida de vocês, através de suas famílias ou de pessoas que vocês conhecem, vocês estão envolvidos diretamente em algumas destas situações que vocês trabalham para tentar resolver, solucionar o problema de milhões de pessoas em todo o mundo. Realmente, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todos vocês. A inovação, como nós reiteramos a cada edição, é maravilhosa. A inovação social realmente é imprescindível e necessária, além de maravilhosa. O ser humano tem enfrentado doenças mortais, limitações, restrições, contextos onde até a água falta para que cada dia possam ser realizadas as tarefas mais básicas, situações dramáticas, em situações complexas e também pela própria natureza, dificuldades que ao longo dos séculos não fomos capazes de solucionar. Não conseguimos ainda encontrar a solução, a via para resolver a vida de tantas pessoas no mundo. A
Apesar disso, nos últimos anos, tudo ocorre de forma muito mais rápida, esse processo de inovação social, inovação em todos os sentidos, toda inovação essencialmente positiva está trazendo melhoria à qualidade de vida das pessoas. Mas quanto mais colocamos este nome social, encontramos soluções não são mágicas, são reais, práticas e adequadas para enfrentar situações que no dia a dia, com processos tradicionais de trabalho, de pesquisa, de colaboração, não fomos capazes de resolver até agora. E atualmente existem milhares, centenares de jovens e não tão jovens que são capazes de montar uma equipe de colaboração, construir um ecossistema de trabalho junto com outras equipes do mundo para encontrar a fórmula para facilitar e resolver e buscar a forma de resolver, de solucionar, de extinguir doenças, situações complexas que até então nos ameaçavam. Nesta edição, 4 países, 4 projetos, 2 destes projetos para tratar, resolver antecipadamente doenças que podem ser mortais, o coração e o câncer, que nós sabemos. Eu não levantei a mão, eu tenho mais de 55 anos, mas sim tenho familiares com problemas cardíacos. Não perguntamos sobre o câncer, mas aqui nessa sala, com certeza, nós conhecemos alguém que, um amigo, um familiar, um colega que infelizmente faleceu por não ter identificado ou diagnosticado este câncer no estágio inicial. E, portanto, trabalhar também para as crianças que nascem e que, às vezes, com limitações, a escola, a fala para poder se comunicar de forma ordenada e não ter essa capacidade é uma limitação que projetos como o de vocês que ajuda a essas crianças a se comunicarem melhor, isso é um grande avanço. E a mobilidade, a integração e a comunicação também as crianças e adolescentes também é outra forma de tornar possível que tantas crianças possam fazer parte na escola, na vida cotidiana da escola, da família, de amigos. São 4 casos, mas 4 casos exemplares, realmente incríveis, e que qualquer um de vocês poderia ter ganhado este prêmio. E o fato de que a Fundação MAPFRE reconheça a iniciativa de vocês e dê essa repercussão, essa projeção para tornar os seus projetos cada vez mais públicos, espero que compense o fato de que vocês não tenham sido o primeiro, o vencedor maior. Mas acho que todos vocês vão ter possibilidades de continuar desenvolvendo, expandindo e publicando, tornando mais conhecido o projeto de vocês. No ano passado e no ano anterior, nós já vimos e trabalhamos com o que já está conosco, a inteligência artificial. Atualmente, nós ouvimos falar muito da IA e, infelizmente, estamos ouvindo falar da IA numa visão que eu acho que é perniciosa, negativa e destrutiva. Estamos falando da IA como um elemento tecnológico que vai substituir o ser humano. Estamos ouvindo falar da IA como algo que, para resolver os grandes problemas do ser humano, vai ser capaz de prescindir, de não necessitar mais da humanidade. Eu queria que me explicassem isso. A máquina, o algoritmo, vai ser capaz de fazer o que eu faço, vai me tornar prescindível e, apesar disso, eu vou ser mais feliz. O homem contra a máquina. Sempre ouvimos falar disso, que em algum lugar, algum momento essa situação chegaria. Vimos
em filmes como 2001, Odisseia no Espaço e outros filmes de ficção científica. Já chegou esse momento. Todos que estamos aqui, milhões de seres humanos, será que vamos ser presos e esmagados pela inovação tecnológica que está por trás da inteligência artificial? Este é um dilema essencial, é um dilema, provavelmente um dos grandes dilemas, um dos poucos grandes dilemas que a civilização ou a humanidade teve que enfrentar. Hoje de manhã eu estava conversando com uns colegas sobre a invenção do fogo. Provavelmente foi uma grande invenção e transformou o ser humano, os tirou das cavernas e eles se tornaram competitivos para poder caçar melhor, viver melhor e poder sobreviver em contextos complexos. E na evolução da humanidade, a luz, uma coisa nova foi a invenção da imprensa, ou seja, desde a época pré-histórica até a chegada da imprensa, isso ajudou a ampliar o conhecimento. Foram dezenas de milhares de anos, desde que a imprensa surgiu até o grande avanço tecnológico da humanidade. Não passaram tantos anos? Só 600 anos, 700 anos. Para mim, obviamente, seria o surgimento da internet. A internet mudou o conhecimento que estava concentrado em pequenas salas, nas bibliotecas, o acesso limitado a poucas pessoas que podiam dominá-lo e compartilhar este conhecimento. E dessa capacidade limitada, conseguimos democratizar o acesso completamente a este conhecimento, a estas informações, através da internet. Maravilhoso. E do final do século passado até agora, em 20, 25 anos mais ou menos, estamos vendo como está ocorrendo uma nova transformação, talvez a quarta ou quinta maior transformação da história da humanidade, que é o surgimento da inteligência artificial. Não sei se vocês pensaram nisso, mas é assim, é assim. E diante dos que mau agouro, dos que estão contra a tecnologia, a inovação, que não são realmente, são meros urubus que levam más notícias, eles dizem que o ser humano vai ser prescindível, que não vai haver trabalho para os seres humanos, que os seres humanos não vão ser necessários e que a vida feliz vai consistir em não fazer nada. Para muitas pessoas, mas para outros, obviamente, vão poder trabalhar em novos cargos, novas funções, novas realidades que vão surgir nos próximos anos. Nos próximos anos, meses, anos, mas na mesma velocidade, provavelmente, que vão surgir esses novos cargos ou funções, muitos vão ser também destruídos, porque tudo o que possa ser criado novo com a má interpretação da tecnologia pode ser transformado para ser destruído. Eu não estou de acordo e vejo estes exemplos maravilhosos mostrados nesses projetos que foram apresentados hoje aqui, que apresentam soluções científicas, tecnológicas, médicas, que dão grandes soluções usando e aproveitando e se beneficiando dos grandes avanços que propiciam a inteligência artificial. Eu acho que estamos num momento em que, diante desta mensagem negativa que dizem não sabemos o que a inteligência artificial vai fazer, mas por enquanto vamos destruir milhares de postos de trabalho. E temos que reagir.
lançando uma mensagem totalmente oposta. Estamos desejando ver os avanços que a inteligência artificial vai proporcionar. Queremos fazer parte desta quarta revolução da história da humanidade, que permitirá resolver a maior parte das situações que nós enfrentamos durante séculos e milênios e que até então nós não tínhamos conseguido resolver. Esta é a mensagem que eu gostaria de ouvir e de compartilhar com todos aqueles que estão contra os percentuais, os números, os dados, a eficiência, a necessidade de produzir mais e melhor, mas mais barato. Portanto, o sacrifício acaba prejudicando a parte mais frágil, que é o ser humano. O ser humano, que é quem nós temos que cuidar, não nós que estamos aqui, que suponho que estamos todos muito bem cuidados aqui. Estamos muito bem porque estamos na melhor parte do mundo, temos a sorte, privilégio, temos boa família, temos roupa, temos dinheiro para sair e temos uma vida cômoda, confortável, com capacidades médicas para poder nos proteger e nos ajudar. Mas a maior parte do mundo não vive uma situação como essa e, portanto, aparentemente, podem ser os grandes prejudicados nessa transformação que está chegando, que já está entre nós e que é imparável e que é preciso aderir sem dúvida. E por isso, isso me preocupa todos os dias, pensar que nós não temos na solução, temos o problema e temos que buscar juntos a tecnologia, que pode ser chamada inteligência artificial agora, ou se mudar o nome daqui a um tempo. Diziam que a computação quântica daqui a pouco vai ser capaz de mudar os maiores paradigmas que nós conhecíamos nas últimas décadas. Não tivemos que esperar a computação quântica. A computação da inteligência artificial acelerou todo este processo de transformação e nos coloca aqui na beira do abismo. Eu não vou me jogar. Cuidado, hein? Não vou me jogar daqui, não. Estou aqui na pontinha do palco, mas não vou me jogar, não. Esse abismo aqui, o outro abismo ao que me refiro, é maior, preocupa muito mais e todos nós juntos deveríamos ser capazes de construir pontes para que isso não aconteça. A Fundação MAFRE tem 50 anos trabalhando nesse sentido. Nestes 50 anos, a Fundação MAFRE colocou pontes, braços, olhares e levando nossas capacidades além do que nós podemos fazer por meios próprios, tentando buscar parceiros, amigos, aliados, pessoas que se ajudem, que se conectem, que possam ampliar os esforços. Nós não somos nada sozinhos. Sozinhos nós podemos dar poucos passos, podemos inclusive correr um pouco, mas juntos, com certeza, nós vamos chegar muito mais longe, que é o que é importante, que a tecnologia bem aplicada, bem conectada, bem armada e bem gerenciada deve nos ajudar exatamente para ir um pouco mais longe, talvez não tão rápido, porque esse é um risco. Às vezes queremos correr muito, queremos acelerar tudo sem prestar atenção à terra queimada que está ficando atrás de nós. Temos que mudar isso. Eu, pessoalmente, estou muito preocupado com isso e sou uma pessoa totalmente comprometida com a inovação. MAFRE é uma empresa que está comprometida com a inovação. A Fundação MAFRE, durante estes 50 anos e nos últimos 9 anos mais particularmente, fez todo o possível para apoiar esta inovação social que permitiu resolver muitas situações para milhares de pessoas em todo o mundo.
Fundação MAFRE busca, quer, deseja fazer mais coisas, pretende ter mais ajuda. Pretendemos ter mais voluntários, mais ajuda voluntária. Pretendemos ter mais parceiros. Queremos ter mais instituições amigas. Queremos ampliar ainda mais a rede de colaboração que nós levamos construindo durante muito tempo. E não é porque nós queiramos ser protagonistas, mas é preciso ter líderes que promovam, que impulsionem pessoas com propósito, instituições com propósito, que sirvam de inspiração e que nos ajudem a melhorar, a sermos melhores. Acho, e quero concluir, acho que todos, pensando na inovação, no propósito, na comunidade, nós podemos ajudar a resolver grande parte das situações que ainda nos tornam menos capazes de viver com plena capacidade, plena liberdade e sermos muito mais felizes. Eu acho que nós temos um mundo que é muito apaixonante e podemos construir no curto prazo um futuro muito melhor. Muito obrigada a todos. Muchísimas gracias, presidente. Muito obrigada, senhor presidente. Então, estamos concluindo o evento. Obrigado por nos acompanharem nessa comemoração do talento, da capacidade que temos de transformar vidas graças à inovação social. Nessa tarde, não vamos ir para casa simplesmente com 4 vencedores, mas com a certeza de que um futuro mais humano, mais justo, mais inclusivo acontece graças aos projetos que acabamos de ver essa tarde. Agora, eu convido-vos a continuar a comemorar no coquetel que preparamos para vocês. Por favor, lembrem de entregar os dispositivos de tradução simultânea. Até breve. Muito obrigada.